Muito bem, amigos, esse é o Palavra de Honra, aqui dentro do Pan News Cidades 100.3 FM, Jovem Pan News Campinas. Você confere também o Palavra de Honra na sua cidade, em Americana, Nova Odessa, por meio da TV Todo Dia, Indaiatuba TV Sol, Jaguariúna TV Artes, Cultura e Piracicaba, Rede QDM de televisão. O programa de hoje é um programa muito importante porque eu vou conversar com Cid Vieira, que é um advogado consagrado já na área, né? Um homem que goza de toda a credibilidade do mundo na área penal, na área das prerrogativas, enfim, pessoa que prezo para valer. Cid Vieira, já já com você. Cid, mas que honra sem precedentes receber você aqui. Porque nós já fizemos entrevistas de áudio. Agora você está indo para uma parte do nosso interior e as pessoas podem conferir a sua imagem também, né? Você é um advogado conceituado e, para mim, repito, é uma honra recebê-lo no Palavra de Honra. Muito obrigado, Thanos. É uma alegria estar com você hoje aqui no Palavra de Honra. Ô Cid, você durante muito tempo, e eu não sei se vai voltar ou não, você participou das prerrogativas da OAB. Eu vou te dar uma notícia hoje, que eu recebi ontem, de um deputado federal que vai assumir, ex-deputado, que assume agora a suplência, da Carla Zambelli, do PL, o Coronel Tadeu. E eu há muito tempo, você sabe bem disso, porque você participou de momentos muito difíceis da minha vida profissional, eu luto contra o desacato para os advogados. E ontem eu recebi um projeto de lei que o Coronel Tadeu, que participa da Jovem Pan conosco todas as quartas-feiras, e eu disse a ele, você não tem coragem de mexer nisso, e ele, como vai assumir, acho que breve, acho que semana que vem, talvez quando esse programa tenha ido ao ar já tenha assumido, ele me apresentou um projeto de lei mudando a questão do desacato relativa à atuação profissional do advogado, do jornalista e do parlamentar, tornando uma ação condicionada. Ele mandou o projeto, eu vou te encaminhar também. Mas o que você acha disso? A advocacia está de joelhos à ameaça de desacato jogada pela autoridade abusiva? Eu acho que não é a advocacia, é a própria cidadania, porque o advogado, com as suas prerrogativas, que não é prerrogativa do advogado, é uma prerrogativa na defesa do cliente, é uma prerrogativa na defesa da cidadania. E quem não respeita a prerrogativa, Thanos, não respeita o Estado democrático de direito. Nós temos aqui, podemos falar a tarde inteira desse julgamento do Supremo. E eu sou, e sempre fui, amplamente favorável a você combater a corrupção, a você combater eventuais violações ao Estado democrático de direito, e como eu fiz quando eu presidia prerrogativas. Eu defendia, principalmente naquela Operação Lava Jato, que se apurasse eventual corrupção. Mas você não pode, como não deixei, combater a corrupção violando prerrogativa dos advogados. E, infelizmente, Thanos, quem, como você, sabe e vivenciou o que o Brasil passou na época da ditadura, onde não existia respeito às prerrogativas, mas com muito menos violação do que se acontece hoje. Pelo menos os militares respeitavam uma boa parte das prerrogativas. E para você projetar um futuro, viver o presente, você precisa entender o passado.
e quem viveu o passado não pode admitir violação de prerrogativas como tem acontecido hoje no Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, Mas você acha que isso é uma coisa localizada, é um momento? Porque eu acredito que por trás disso, é claro, os ministros, eles são protagonistas dessas, em tese aí, violações, não é? Eles é que dão o tom para o Judiciário Nacional, não é? Então, o que está errado? É o Supremo que se transformou num Supremo Tribunal Criminal? A prerrogativa de foro, o foro dos parlamentares, estragou um pouco aquela aura constitucional do Supremo, porque quando há questões constitucionais, direitos e garantias, por exemplo, você vai recorrer para quem se você já está no Supremo? Né? Uma decisão de uma das turmas já é uma decisão hoje definitiva, né? Porque você pode ir para o plenário, não há mais onde recorrer. Cid. Infelizmente é o que está acontecendo, Thanos. Vamos exemplificar. Alguns advogados, nesse caso, eles têm se queixado de que eles não têm o devido acesso ou não tiveram o devido acesso. É comum, essa reclamação é comum. É comum. Comum. Mas como é que você vai fazer a defesa, ampla defesa do seu constituído, se você não tiver acesso aos autos? Então, eu fico com receio, porque isso é um exemplo, e você colocou, está passando um exemplo para os tribunais inferiores, de você não permitir acesso à integralidade dos autos. Outra questão importante, teve uma das sessões em que os advogados foram proibidos de gravarem a audiência. Mas como? Proibir o advogado? Está na lei. Não permitir, fazer com que os advogados deixassem os seus celulares fora ou lacrados. Não é isso. Você não combate uma violação, uma eventual violação, abolição ao Estado Democrático de Direito, cometendo uma violação de prerrogativas. A OAB poderia ter tomado uma atitude mais enérgica. Nós temos previsto o desagravo público, que poderia ter sido feito na porta do Supremo Tribunal, mas para você defender prerrogativas, como foi na época da ditadura militar, você precisa ter coragem. Eu lembro de um episódio, Thanos, do meu pai, então presidente da OAB, no auge da ditadura militar. Que é anos 70? Anos 71, 72, fazendo um discurso na abertura do ano judiciário do Tribunal de Justiça em São Paulo, manifestando a sua indignação porque não tinha a plenitude do habeas corpus. E aquele discurso incomodou muito os militares ali presentes, que queriam dar voz de prisão. Ele falou: eu não tenho receio. Eu não tenho... Mas seu pai também está difícil encontrar fibra igual, né? Fala a verdade, seu pai era corajoso demais. Eu né? não tenho receio, porque a força que eu tenho é a força moral da minha instituição. Ele foi preso? Não foi. Não foi. E tinha o maior respeito entre os militares, porque era comum o advogado ou o preso político desaparecer. Então a família ia procurar no DOI-CODE em São Paulo, ali na Rua Tutóia, diziam: aqui não está. Aí eu procurar no outro lado: aqui não está.
Iam lá no Largo General Osório, aqui também não está. A gente tem esse episódio desse filme premiado em que procura o Rubens Paiva em vários lugares e não localiza. Era aquilo que tinha naquela época. Mas tudo isso é para dizer o seguinte: eu acho que a gente precisa realmente entender o passado. Eu acho que as faculdades precisam focar mais no que é uma prerrogativa, o que é esse direito do advogado, o livre exercício da profissão, e porque prerrogativa, como decisão judicial, a gente não se discute, cumpre. E eu fico com receio do que está acontecendo agora nessa decisão, nesse julgamento, o que possa acarretar nas futuras gerações. Mas nós vamos falar um pouquinho da OAB no próximo bloco. Eu quero, inclusive, discutir a questão do Dr. Ives Gandra, né? Algo que me chocou, saber que a própria ordem desarquiva um processo, questão da GLO, nós vamos falar daqui a pouco. Um break, a gente volta já já com Cid Vieira. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. De volta com o Palavra de Honra aqui no Pan Cidades, em Jaguariúna, na TV Artes, TV Cultura, em Dayatuba, TV Sol, Americana, TV Todo Dia e Piracicaba, Rede QDM de televisão. Logo, logo, chegando em Sorocaba, hein? Você vai curtir aí o Palavra de Honra semanalmente. Caríssimo Cid Vieira, mas que retalho nós estamos fazendo da democracia, né? Democracia e advocacia. Parece que tem que andar de mãos dadas. Não há uma advocacia, uma militância livre sem o Estado democrático de direito. Ou há, Cid? Não, não tem. Eu acho que a advocacia sempre esteve presente nos momentos mais importantes da história do Brasil. E vai continuar sendo assim, porque é uma entidade que tem uma força institucional muito grande. Não pode estar politizada. Eu queria só dar um exemplo para você, Thanos. Nós estamos falando de violação de prerrogativas. Eu, quando presidi a prerrogativas, no auge da Lava Jato, eu recebi um pedido de assistência de um advogado que hoje é ministro do Supremo, o ministro Cristiano Zanin, pedindo a intervenção da OAB. E eu quero aproveitar e fazer um agradecimento público e uma homenagem ao ministro Cristiano Zanin. Eu não estou aqui agora falando de prerrogativas. Você sabe da minha luta em defesa das famílias dos dependentes químicos. É muito grande. E teve o julgamento da descriminalização da droga no Supremo, e eu fiz um apelo ao ministro Cristiano Zanin, que tem filhos adolescentes, que colocasse a mão na consciência
e fosse contra essa descriminalização. O voto dele foi muito bom, então eu queria aqui fazer o meu reconhecimento ao ministro Cristiano Zanin, já que eu estou tendo essa oportunidade e já falei com você sobre essa difícil missão na luta contra as drogas, a minha homenagem ao Cristiano Zanin, que, todavia, na minha avaliação, poderia ter prestigiado a advocacia em alguns momentos críticos, onde, na minha avaliação, houve violação de defesa de prerrogativas nesse julgamento. Mas, de maneira geral, a OAB ela não está mais tão ativa como deveria, né? A gente, pelo menos é o que eu percebo. Se eu estiver enganado, você me corrija, por favor, Cid. Agora, com relação ao Dr. Ives Gandra Martins, eu acho por exemplo, se eu estivesse lá na 8ª turma dos conselheiros, é assim que se chama lá? Acho que foi do TED, ele foi jogado no TED. 8º conselho, não é isso? E teve um recurso para o conselho seccional. Foi arquivado em fevereiro, eu não lembro a data exata, daí foi reaberto o caso para verificar se ele era ou não a favor do Estado Democrático de Direito, porque ele, em tese, teria incentivado o golpe do dia 8 de janeiro, por causa da GLO, artigo acho que 150 e agora não vou me lembrar se é 4 ou 2, não me lembro, da Constituição, que ele já houvera escrito já nos anos 80, 90. Quer dizer, de repente essa tese vem e colocam o Dr. Ives aos 90 anos numa posição muito delicada, eu acho, né? Acho injusta. Sabe que isso daí é algo que quem viu o Ives Gandra Martins durante décadas e décadas, 70 anos de advocacia, eu não consigo conceber que alguém tenha recebido e levado à frente uma moção dessa. Eu queria aproveitar a oportunidade e mandar um beijo no coração do meu querido Dr. Ives, parceiro do nosso escritório. Dr. Ives tem uma passagem gigantesca na parte do direito constitucional, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, um pouquinho mais no passado, onde tinha o maior respeito dos ministros. Eu não vejo um parecer jurídico, uma orientação, uma interpretação da Constituição, ele, como ninguém sabe fazer essa interpretação, seja punido por uma manifestação do seu pensamento como advogado. Eu acho que nós vamos corrigir essa injustiça. Ele não merece. Não merece. Não merece de forma alguma. Meu abraço enorme. Ele me atendeu sempre com muita presteza, com muita generosidade. Com uma grande qualidade, Thanos. Ele é um São Paulino do coração. Bom, aí há controvérsias, né? Aí há controvérsias. Esses paulistanos não são fáceis, né? Mas aí, não sabia que você tinha esses deleites também. Tenho. Eu gravei um programa com o Dr. Ives, no final nós estávamos com uma camisa do São Paulo. O Ives foi muito amigo do meu pai, na época áurea, que a OAB tinha... Os advogados tinham orgulho da sua entidade. Eu tenho ainda, viu? Tenho muita esperança. A OAB aqui da nossa região é muito tranquila, né? Uma linha tênue entre o comodismo e a falta de iniciativa, mas eu acredito muito na advocacia. A advocacia, sem advocacia, existe lá os adesivos e tal, não quero cair na mesmice, mas sem advocacia não se valoriza o Estado de Direito, a dignidade da pessoa humana, né, o direito ao contraditório que é tão importante. Deixa eu terminar o programa abrindo alguma coisa com relação à sua atividade. Você falou das drogas, nós já fizemos um programa com relação a isso, e você é um homem envolvido. Eu queria terminar deixando bem claro
essa tua luta, que não é uma luta fácil, né? Eu acho que essa questão da descriminalização, ir contra a descriminalização, você que já foi, como é que se chama lá, meu Deus, amicus curiae, né? Em tantas vezes no Supremo, já esteve no Supremo, né? Vamos terminar falando um pouquinho disso, porque é um drama de muitas famílias, de muita gente, de qualquer lugar do planeta, e aqui no estado de São Paulo não é diferente, né? No nosso interiorzão, que já foi tão calmo, né? Hoje as organizações criminosas continuam faturando em cima, principalmente de drogas, né? Sei que já diversificaram o trabalho, estão até explorando postos de combustível, restaurante, cabeleireiros, tem outras atividades, mas essa ainda é a básica. Vamos terminar por aí, Cid Vieira? Vamos, eu acho que é um assunto que eu me emociono muito, que eu dediquei uma parte da minha vida pro bono, ajudando as famílias dos dependentes químicos. E para você entender a descriminalização das drogas, você precisa entender o sofrimento das famílias. E eu tenho um exemplo aqui, você deve lembrar, do nosso saudoso Padre Haroldo, aqui claro. da região de Campinas, e que atendia os dependentes, os familiares dos dependentes químicos, e nós tivemos, eu tenho o orgulho e me sinto muito feliz em ser voluntário e consultor jurídico do Amor Exigente, que tive a honra de representar mais de 1 milhão de famílias no Supremo Tribunal Federal. É verdade. Que prazer, né? E, Cid Vieira, infelizmente nós vamos ter que encerrar a nossa conversa, mas é isso. A sua advocacia, a sua presença, o seu escritório, né, marca a história da advocacia brasileira, né? Eu acho que me dá muito orgulho de poder estar, por meio do Palavra de Honra, levando isso para as casas das pessoas, né? Para que eles saibam que muitas vezes o advogado é injustiçado ou o advogado faz coisas até não muito certas, né? Sempre tem aquela fama, o advogado está fazendo isso, fazendo aquilo, mas é bom que todo mundo saiba que tem gente, pessoa humana por trás da advocacia também, a grande maioria inspirada por profissionais como Cid Vieira. Ele é a nossa inspiração também. Obrigado por ter estado conosco. Eu que agradeço a sua presença nos 65 anos de festejo do Vieira de Souza Advogados na Assembleia Legislativa. Que coisa boa foi aquilo, que coisa boa. Guardando sempre no coração. Obrigado. Obrigado. Bom, depois disso eu fico por aqui. Semana que vem a gente se fala e a gente se vê. Até lá.